No Brasil, a gente tem muito partido e uma boa parte desses partidos você não consegue diferenciar. A política é que cuida da coletividade, você pensar a legislação e a execução e aplicação da lei com benefício para todos. Está pior do que a gente estava há 5 anos atrás e está pior do que a gente estava há 25 anos atrás. O Ulisses dizia, né? Se você não gosta dessa legislatura, espera vir a próxima. Agora, desse perfil para você ser ativista político, para você ser um jornalista que se alinha e por fora ainda fala que está alinhado, eu acho que desvirtuou um pouco a atividade jornalística. Se você me perguntar, hoje o Brasil está no regime de exceção? Tecnicamente, sim. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje o nosso entrevistado é um frequentador assíduo do programa, mas a conversa vai além dos temas do dia. Ele está lançando o livro Fala, Professor, uma reflexão sobre educação, política e política no Brasil, algo que tem tudo a ver com este espaço aqui que vocês participam. Professor Christian Lobauer, você saiu da teoria, né, e decidiu viver a política por dentro. Rodou o Brasil, né, Christian? Disputou a eleição, viu o sistema funcionar e falhar de perto, né? Agora lança um livro que propõe formar cidadãos mais conscientes num país cada vez mais dividido. Grande desafio que você tem aí. Esse livro, Christian, é um manual, uma provocação ou um diagnóstico? Olha, William, prazer estar com você de novo. Eu acho que é um pouco de tudo. Assim, é um livro escrito muito bem simples. Basicamente, eu fiz uma entrevista comigo mesmo. Então, são uma centena de perguntas em que eu respondo vários temas, desde o que aconteceu na política brasileira nos últimos 40 anos, desde o processo de democratização, falo dos partidos, das personalidades, do seu processo eleitoral, dos presidentes, falo do projeto do Partido Novo, como é que ele nasceu, como é que ele se constituiu, como é que ele cresceu. Daí eu falo também do mundo dos últimos 40 anos, como é que o Brasil se insere nesse universo pós-Guerra Fria, quais são os desafios da política externa, da política comercial. E aí eu falo um pouco dos conceitos da política, bem simples, assim, democracia, poder, sistema eleitoral, sistema partidário, um debate sobre a Constituição, comentários sobre a Constituição, tudo com perguntas e respostas, para no final convocar as pessoas que se interessam a dar umas dicas assim do que é interessante fazer para se você quiser se envolver com política, direta ou indireta, política no sentido de policy, né, de políticas públicas, até no Sim. sentido de política mesmo, de partido, né? E é um livro para gente mais jovem, bem fácil de ler. Eu gostei muito inclusive já começando pelo título, né? Fala, professor, você está sendo super didático, isso é muito bom para esse Brasil de hoje. Agora você diz no livro, Christian, que o modelo político está falido, né? Eu não sei como é que essa mensagem chega num jovem, né? Ele está falido institucionalmente ou está falido moralmente? Tem uma diferença enorme nisso, né? Assim, você perguntou bem. Assim, a ideia não é dizer que tá falido no sentido de estar perdido, né? É, Está falido porque ele é disfuncional. Então, o sistema eleitoral é ruim, então ele precisaria passar por uma reforma e ser, por exemplo, distrital ou distrital misto, que é uma conversa muito antiga no sistema eleitoral brasileiro. A gente não consegue alterar isso. E o sistema partidário também é muito ruim, porque uma boa parte dos partidos, se não a totalidade, carece de um programa, de um alinhamento minimamente reconhecível pelas pessoas. Então, o partido é uma parte da sociedade, ele tem que representar uma parte, tem que defender algumas ideias que o diferenciem dos outros. E no Brasil, a gente tem muito partido e uma boa parte desses partidos você não consegue diferenciar. uhum. Então, a gente está indo num processo de depuração, as cláusulas de barreira são uma parte desse processo. À medida que você vai colocando a cláusula e aumentando, você vai reduzindo o número de legendas e vai, em tese, concentrando os partidos em menos legendas. Mas mesmo assim, o brasileiro comum não consegue diferenciar o que é. Eu também não consigo. O que é o PSD, do PMDB, É, do União Brasil, é. do PR. É muito difícil, porque realmente os partidos eles são Você destaca grupos. uma questão muito interessante, porque, desculpa a brincadeira aí para quem está nos assistindo, mas partido vem de parte mesmo, né? Só que hoje a gente vê o partido aqui como uma parte destruída, né?
Não seria mais a parte, foi a destruição, né, do que seria um partido, né, considerado um ente republicano, né? Ô, Christian, você foi candidato à presidência da República, não foi isso? Você teve quantos milhões de votos? Não, eu fui candidato a vice-presidente em Ah, 2018, vice-presidente. quando o partido tinha acabado de ser registrado, né? O seu candidato E teve 3 milhões de votos, não foi isso? a Ficou em nossa quinto chapa, lugar? 3 milhões de votos, com a 2.850.000, que Uhum. dá mais 3% dos votos válidos, ficou em quinto Quinto lugar. lugar, né? Na época E foi. essa sua participação foi algo novo para você? Você saiu mais otimista ou mais cético com o Brasil, Christian? Porque É, você eu pôde falo, acompanhar tudo de perto, né? eu falo um pouco sobre isso no livro. Eu conto um Uhum. pouco essa história. Na abertura, eu conto um pouco que a motivação do livro nasceu lá atrás, nasceu depois da campanha. Porque Tá. foi o que você está falando. A primeira coisa que eu digo ali é assim: quando você faz uma campanha nacional, você vê o tamanho que o Brasil tem, que parece uma obviedade. Todo mundo fala que o Brasil é grande. Mas quando você tem que rodar o país, visitar os municípios em diferentes estados, ficar indo e voltando, você vai vendo a imensidão que é isso aqui. Me lembro de eu fazendo a campanha de uma semana no Rio Grande do Sul, fiz lá 9 municípios, aí eu fui olhar no mapa, tudo que eu tinha feito era um pequeno pedaço do Rio Grande do Sul. Imagina, eu digo assim, imagina quando você vai para o Pará, certo? Então a dimensão, e com a dimensão também as distâncias, as diferenças, nos próprios micromundos e médio-mundos, as diferenças sociais, os ambientes, a natureza, é uma coisa muito impressionante. Assim, a gente Hum. acha que sabe, mas quando você vê, você fala, nossa, É como é que muito isso Brasil, né? a dimensão, isso é uma coisa É. muito interessante. Em todos os sentidos, das pessoas, dos grupos sociais, os idiomas, como é que isso aqui se manteve unido, como é que a gente fala a mesma língua, como é que a gente come a mesma comida, a gente ouve a mesma música, né? A gente gosta do mesmo esporte, essa dimensão que é o país, ao mesmo tempo as diferenças que existem regionais. É muito interessante o Brasil, muito impressionante o Brasil, né? Por isso é tão importante o parlamento, né? Ô, Christian, você escreveu esse livro, o título, né, Fala Professor, dá a impressão de que ele vai diretamente para o público jovem, e é essa a ideia do livro, né? Agora, eu te pergunto, educação política deve ser uma disciplina formal dentro da escola ou ela deve atravessar todas as matérias? Olha, eu sou da época que ainda existia, primeiro o O SPB, né? SPB. E a organização, então peguei o Moral, final, moral cívica. Educação Moral e Cívica, É. depois o SPB e OPB, né? Origem dos Problemas Brasileiros, depois, enfim, variações do que era uma espécie de formação política. Uhum. Eu acho que deveria existir, sim. Se não for uma matéria só, que eu acho que não é uma discussão tão relevante se é uma matéria só ou não, mas deve haver uma preocupação das escolas de explicar como funcionam as instituições e principalmente a história política, porque a gente aprende assim o parlamento, Brasília, os poderes, democracia, mas a história política. Por exemplo, hoje a gente fala em Ulisses Guimarães, que para nós aqui é uma obviedade, né? Ou então fala em Tancredo Neves. A galera que tem 30, Não 25, sabe, né? 20 anos, é como se a gente falasse de Delfim Moreira há 30 anos atrás, entendeu? Cara, que Delfim Moreira? Então, isso tem que ser contado, as pessoas têm que saber as personalidades importantes, a formação dos partidos, o que foi o MDB, o PSDB, como o PT se constituiu. Então, isso a gente não tem muito. As escolas não gastam muito tempo com isso Não. e, e nem com as instituições. Como é que funciona a Constituição, os três poderes. Então, acho que sim. E o livro tem essa ambição, despertar na galera aí um pouco o interesse por esses temas, né? Você também fala sobre política com P maiúsculo, né? O que é essa política que o jovem brasileiro não está recebendo? Então, é a É política isso? que ele não está recebendo mesmo e acho que a gente não está praticando, né? Tem sempre exceções no parlamento, no executivo, mas a política com P maiúsculo é aquela que é a política republicana, a grande política, aquela platônica, vamos dizer, que os gregos antigos já pensaram, que é você cuidar daquilo que é a polis, o público, a política que cuida da coletividade, você pensar a legislação e a execução e aplicação da lei com benefício para todos, de preferência na democracia.
embora a democracia nos últimos tempos tenha reduzido em número de países no mundo, né? Tem um debate aí se a democracia realmente tem futuro ou não tem. O fato é que, no livro, eu pessoalmente acredito na democracia, nem que seja o pior dos sistemas, e é na democracia e nas regras da democracia que eu desenvolvo o livro e os termos e os conceitos, e a política nesse sentido, na política democrática, na democracia. A democracia para você é o melhor, pior sistema, né? É o melhor dos piores sistemas. Dá para formar, Christian, um cidadão crítico num ambiente dominado? Porque esse livro vai para os jovens, né? Um ambiente dominado por redes sociais, dominado por vídeos de 15 segundos. Dá para formar esse cidadão crítico? Não sei mais, William. Eu não sei nem qual efeito o livro tem no mundo hoje, sabe? Uhum. A gente pegou a época dos livros, eu gosto de livro. Mesmo, tem muitos livros que eu ainda nem li, talvez nem vá ler, mas eles estão comigo, são os amigos teus que estão sempre ali à sua volta, né? O livro tem, para mim, essa importância. Acho que é o Sábato que dizia isso. Não, era o Borges, os Borges que dizia que os livros eram amigos que estavam ali à sua espera, na estante, quando você precisasse deles, né? É assim que eu vejo, mas o livro, hoje, infelizmente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, acho que infelizmente, ele não está mais na vida da nova geração, né? É difícil, o livro, a turma se lê no Kindle, as mídias sociais são muito presentes, cada vez mais presentes em tudo que as pessoas fazem, mas, enfim, ele é um registro, é um objeto, vamos Uhum. dizer. Ele não se perde na cibernética, você pega nele, você guarda, você beija ele, você guarda embaixo do braço, você põe na cabeça, quem sabe fazer dentro, até por É, osmose. Mas é isso, é um livro tradicional. Espero que tenha alguma turma aí que utilize o livro ainda. mas o seu livro é bom, gostoso de ler. Eu acessei na internet, ó, eu acessei como. Porque eu estou fora do Brasil, não consegui pegar o livro físico, mas quando eu estiver aí, você tem que autografar um e me dar. É Aliás, um eu vou prazer. comprar, né, para Eu já tenho um compromisso com ajudar o você. autor. Vou te mandar um. Vou te mandar Ah, isso é um. maravilhoso, porque eu comprei lá no digital. Eu O vou te Christian, a mandar. democracia, e aí essa pergunta é ótima, porque você aborda essas questões no livro. A democracia brasileira está amadurecendo ou está se degradando, hein? Então, eu falo sobre isso no livro. Pois é. Eu acho que a gente está pior do que a gente estava há 5 anos atrás e está pior do que a gente estava há 25 anos atrás. Mas a gente teve um processo de democratização, de fortalecimento das instituições, que foi muito importante, significativo e não foi perdido. Mas a impressão que eu tenho, o nosso quadro hoje, com essa hiperatividade do judiciário, com a característica dos nossos representantes máximos da Suprema Corte, característica individual mesmo, das ações que tem tomado recentemente, e também a formação média do Congresso Nacional. Ulisses dizia, né? Se você não gosta dessa legislatura, espera vir a próxima. Então, infelizmente, isso que ele falou está acontecendo. A qualidade dos representantes e, como consequência, a força das instituições caiu. O que não significa que a gente esteja perdido. Eu acho que pode ser parte de um processo, mais um processo de aprendizagem, lento, de depuração, de arrumação. Quero crer que isso vai acontecer, mas infelizmente hoje as instituições estão mais fracas do que elas estavam na democracia brasileira há 10 ou 20 anos atrás. Hoje, quando você tenta fazer um questionamento sobre alguma coisa em relação à política, as pessoas tendem a nominar você como ou petista, ou Lula, ou Bolsonaro, né? Isso aconteceu há poucos minutos comigo numa ligação que eu estava com alguns amigos. E você aborda essa questão da polarização no livro, de uma campanha desonesta, né, entre burocracia e mídia tradicional. Você acredita que a imprensa virou ator político? Será que ela já não era assim? Eu não vou generalizar, porque é ruim generalizar qualquer Uhum. coisa, mas não tenho dúvida de que a mídia tradicional brasileira, as, os canais importantes, antigos de televisão, os jornais que a gente leu a vida inteira, que eu li, por exemplo, aqui em São Paulo, nos últimos anos, eles, infelizmente, caíram muito, mas muito. Porque, assim, William, você sabe isso melhor do que eu, você faz parte dessa seara aí. Uhum. Não existe veículo de comunicação que não tenha uma postura, uma posição, que seja conhecido por isso. Na nossa época antiga, o Estadão sempre foi, em tese, um jornal conservador, Sim. de São Paulo, representante das oligarquias e tal.
por mais modernizante que ele fosse, ele sempre teve esse perfil. A Folha teve sempre um perfil mais contestador, mais progressista. Tudo bem. E aí você se adapta. Agora, desse perfil para você ser ativista político, para você ser um jornalista que se alinha e por fora ainda fala que está alinhado, eu acho que desvirtuou um pouco a atividade jornalística. Isso aconteceu na televisão, aconteceu nos jornais, nas revistas, caiu muito a credibilidade e só não acabou a mídia de uma forma geral por causa das redes sociais, que deram espaço para opinião livre, para todo tipo de opinião, também opiniões péssimas e horríveis, mas pelo menos ficou aberto o ambiente, porque eu sinto hoje uma situação na televisão e nos jornais muito pior do que eram há 5 ou 10 anos atrás. Agora, o ambiente ficou aberto ou... Vou reformular a pergunta. Você acha que existe liberdade plena de debate no Brasil ou há medo de se posicionar hoje mais do que no passado? Eu acho que existe ainda. Nós estamos aqui conversando, eu estou falando o que eu estou falando, vai para o ar, ninguém vai me prender porque eu estou falando o que eu estou falando, mas eu já identifico já há um certo tempo, desde 2020, muita gente que já resolve não falar alguma coisa, ou o que aconteceu, inclusive em programa que a gente participou junto. No seu programa da cultura, o Sim. debate que teve cultura, ele era aberto. As pessoas pensavam diferentes mesmo. Daí, de um jeito assim quase subliminar, isso foi meio que reduzindo um pouco. Ah, essa pessoa talvez não seja bom mais vir, porque ela fala umas coisas que não são muito adequadas. E aí veio essa coisa do judiciário muito ativo. E aí as pessoas falam, é melhor não escrever isso, é melhor não falar isso. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque o debate vai caindo de nível, as pessoas vão se intimidando, e eu não acho que a gente está no pior momento, mas isso não pode continuar assim. A gente tem que voltar a poder dizer o que a gente pensa. E se a gente ofender alguém ou for cometer algum erro, a justiça vai estar disponível para cumprir o contrato da justiça, que é defender os interesses das pessoas, das empresas e do cidadão. Então, senão a gente está perdido. As pessoas vão se calando, o homem de bem vai se afastando da política, e aí o que Aí acontece com o país, né? vem o que a gente já viu historicamente, não vai acontecer nada que a gente não conheça. É a repetição da história. Vem o autoritarismo, vem o populismo, vem o radicalismo, vem todos os ismos, os nacionalismos, né? As rupturas institucionais. O que aconteceu na Alemanha nos anos 30, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu. Vai vendo aí no mundo mais contemporâneo, quando as democracias vão as ordens vão tirando a possibilidade de você ter a opinião livre, você vai partindo para regimes que são regimes de exceção. Se você me perguntar, hoje o Brasil está no regime de exceção? Tecnicamente, sim, é um regime de exceção. É. Porque tem gente presa hoje que Sim, fala. sim. Que, Vamos falar aqui agora dessa juventude, né? Para quem você comunica diretamente no seu livro. Você fala com entusiasmo dessa geração e você cita geração faca nos dentes. O que essa juventude tem que a geração anterior não teve? Acesso irrestrito a poder falar, a poder usar a mídia e chegar a mais pessoas. O que é que você destaca? Eu acho que eu também não quero generalizar, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma turma muito interessante, impressionante, de 15 a 20 anos, essa aí que eu vi na campanha e essa que eu vejo na geração do meu filho, muito interessada, que até justifica, por exemplo, a existência de um novo partido que chama Missão, que era o Ah, ex-MBL, e tem aí várias características quase adolescentes ainda de ser muito arrogante, de ser muito agressivo, mas não importa. Tem muita gente entusiasmada com o que é a política, a vida pública, o debate, é isso que interessa. Por outro lado, você tem 11 milhões de brasileiros que são nem, entre 15 e 29 anos, que não estudam e não trabalham, e que acham política uma coisa muito distante das suas vidas. Então, o nosso quadro é muito heterogêneo, né? Mas essa menção que eu faço ao pessoal que está mais vinculado à política é exatamente essa coisa da interação cibernética, né? Desse universo aqui dos debates. Tem muitos debates instantâneos, assim. Não sei se você já viu, você coloca uma pessoa para defender uma ideia e põe 30 em torno para debater. É uma coisa que está entrando em moda. Que é uma coisa que na minha época não existia.
É muito legal isso aí, debatendo temas políticos, debatendo democracia, debatendo direita e esquerda, debatendo política social, debatendo Bolsa Família. Então, isso eu acho bem legal, e eu acho que tem bastante gente interessada, e é isso que dá esperança na gente. Tem muitos grupos, William, grupos da sociedade civil organizada que se encontram, muitos evangélicos, muitos de direita, mais conservadora, debatendo filosofia, Platão, Aristóteles. Eu acabei de vir de Ribeirão Preto agora, dessa semana, e fui lá participar de um grupo desses. Ribeirão, Serrana, Rio Preto, ali junto um grupo de 40 pessoas, todo mundo de 20 a 40 anos, mulher, homem, e discutindo política. Olha, que Querendo saber. interessante. Mas essa geração, ela é mais, pelo que você percebeu, ela é mais liberal, mais conservadora, mais pragmática? Eu tendo a achar que é mais conservadora. É, né? Por isso que eu ouço, assim. Mas por É, quê? Eu acho que é uma coisa do pêndulo, né? Acho que a gente ficou desde os anos 80 para cá, a gente teve uma espécie de, os argentinos chamam de destape, né? Quando a sociedade ela abre, quando vem um autoritarismo que termina, vai lá destape, é uma coisa meio de querer ter tudo, liberdade de opinião, de costume, etc. Acho que é um ciclo longo de que se esticou demais a corda, né? A tal da agenda woke exagerou demais. Então, está vindo um movimento pendular de restrição, por exemplo, mais valorização à família, a importância da família, o respeito ao mais velho, a coisa das igrejas evangélicas muito forte, as pessoas casando mais cedo. Então, assim, na grande massa da população brasileira, você nota um movimento desse tipo, que tem a ver com uma agenda mais conservadora. Hum, Sempre considerando a heterogeneidade da sociedade e tal, tenho a impressão que tem mais, sim, centro-direita para costumes e para política. tá. Essa geração, então, ela quer mais liberdade, mas ela está preparada, essa geração está preparada para a responsabilidade que a liberdade exige? Não sei responder. Eu acho que eu tenho dúvidas também. Porque, assim, A a tal liberdade da. vai até a página B, né? Porque Um dos você sabe. princípios, um dos princípios liberais é liberdade com responsabilidade, Sim. certo? Você tem que, por exemplo, o voto obrigatório, velho debate de voto obrigatório. Eu sou a favor do voto não ser obrigatório, porque as pessoas têm que ter responsabilidade e liberdade. Se ele não quer votar, não vota, mas ela tem responsabilidade pelo resultado. Isso não é claro para a maioria das pessoas, né? É isso que nós estamos falando. Liberdade com responsabilidade. Responsabilidade de entender que se você é responsável pelo que acontece à sua volta. Se você não votar, alguém vai tomar essa decisão por você. Então, por isso que você deveria ir espontaneamente. Mas a gente não tem essa formação, assim, a gente não está na Suécia, certamente, muito menos no Canadá. A gente está numa sociedade muito distante do que a gente concebe como cidadania, do exercício da cidadania, né? Que não é isso que o PT fala, que é ele que é o dono da cidadania. Uhum. É o exercício da liberdade num ambiente onde tem regra, né? A gente tá longe ainda. Christian, se você pudesse resumir o maior erro estrutural do Brasil, e aí nós estamos chegando ao final do programa, e eu vou pedir para você resumir em uma frase. Qual que seria o maior erro estrutural do nosso país? E que está gerando essas consequências que sabemos muito bem. Em uma frase, eu acho que tem muita coisa para falar, mas assim, em uma frase, em uma palavra, se você fosse caracterizar o Brasil, o Brasil é o país da injustiça. A gente não. Injustiça. A injustiça. O Brasil não conseguiu, depois de tantos anos de república e império e construção de uma sociedade, uma civilização brasileira, não consegue se transformar uma sociedade onde a justiça seja melhor. Não existe 100% de justiça, nem nos Estados Unidos, nem na Suíça, mas o Brasil é um país muito injusto. As instituições que cuidam da defesa da lei, da proteção do cidadão, são muito deficientes. E a injustiça gera todos os outros problemas que a gente tem, que é a corrupção, a educação fragilizada e assim por diante. A justiça é o nosso maior desafio, eu diria. Tá, e se um jovem estiver nos assistindo agora e disser, professor Christian Lobauer, por onde eu começo? O que você responderia? Eu no livro e tenho dito sempre o seguinte: a gente tem que atuar
em círculos concêntricos. Cada um faz o que consegue e o que pode. Nem todo mundo vai conseguir ir para um partido político, se candidatar, tentar ir para a vida pública. Isso não é para todo mundo, é muito difícil. Você tem que começar na sua casa, ver se você acordar de manhã e arrumar a sua cama. Depois, se você tem família, você tem que ver se seus filhos estão na escola, você tem que colocar os seus filhos ver se a escola está indo bem, se os professores, os diretores estão indo bem, cuidando do seu filho. Depois você tem que olhar se tem lixo na sua rua. Se tiver lixo, você tem que tirar o lixo da rua. Depois você tem que olhar para o seu bairro, olhar para a tua cidade, olhar para o teu estado, para o seu país. Entendeu? Esse exercício de olhar do pequeno para o grande, eu acho que é o que eu respondo para cada um. Cada um vai até onde consegue. Todo mundo tem que pagar suas contas, tem que pagar boleto, tem que continuar trabalho, quer fazer família. Mas a solução, no final, é na política, é no exercício da política ou na participação de cada um junto àqueles que são os representantes da população nos grandes esferas da política pública, que é o que determina as nossas vidas, a política monetária, a política fiscal, a política educacional, a política da saúde, dos transportes, da infraestrutura, é tudo lei, regra e é feito pelos políticos. Então, cada um faz até onde pode, o que não pode é ficar alheio a esse universo. E a necessidade de uma reforma política. Ou essa reforma política, como você diz no livro, é a mãe das reformas, ela virou um mantra que ninguém sabe explicar exatamente o que é. Eu acho que é a mãe das políticas. A gente tem as políticas, as grandes reformas que a gente fala há 30 anos, a trabalhista, a tributária, a administrativa, e as grandes reformas, a tributária, mas a gente tem que cuidar da mãe delas. A mãe delas é a política. Melhorar a relação do cidadão com o eleito, distritalizar ou distritalizar misto, melhorar a representação dos estados, a subrepresentação dos estados ricos. São Paulo está subrepresentado, isso não pode acontecer mais. Já tem o Senado para cuidar disso. Todas as estruturas políticas têm que ser reformadas. Cláusula de barreira já está vindo. Todas essas coisas que têm que acontecer, como aconteceram nas democracias modernas. Para a gente encerrar, aliás, não encerrar, porque o encerramento vai ser o convite para as pessoas irem no lançamento do livro. Mas qual que é a pergunta, Christian, que ninguém faz sobre política, mas deveria fazer? Eu sei que todo mundo faz e que incomoda. Por que a política é tão ruim assim e o que gera essa falta de participação? Mas qual a pergunta que as pessoas não fazem que elas deveriam fazer? Eu acho que deveria ser... Por que eu não estou na política? Elas fazem essa. O que eu faço? O que eu posso fazer para não ter esse sentimento de impotência que eu tenho em relação à política? Eu acho que a resposta é um pouco o que a gente estava falando. É tentar gastar uma parte do seu tempo aquilo que é de interesse coletivo. Mas cada um faz o que pode. Nem que seja você limpar o lixo da rua. Começa por aí. Isso é fazer política, no final. Política pública é isso, né? Então, assim, acho que a pergunta que você tem que se fazer é o que eu posso fazer? E a resposta é, começa pelo pequeno, se preocupa um pouco com aquilo que é coletivo. Ok, vamos falar agora do lançamento do livro, né? Fala, Professor, que é uma reflexão, não é isso, sobre educação política no Brasil. E esse livro vai ser lançado agora, no início de março. Velho da Vila, no dia São 4 Paulo. de março, aqui no Shopping JK. Estou lançando em São Paulo, às 19 horas. Nós estamos lá. E depois eu vou fazer um giro grande aí pelo estado de São Paulo, não em livrarias, ainda não está muito certo que é em livrarias, mas em eventos. Por exemplo, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, nós vamos lançar o livro lá. Daí eu vou ter um evento em Ribeirão Preto, vou estar com o livro lá. E assim a gente vai tentando encontrar outros públicos por aí que não seja na grande capital aqui. Você tem mídia social, não é isso? Tem. Deixa o endereço para as pessoas que querem contactá-lo. Professor Christian Lobauer, você vai encontrar no Insta, no Facebook, no YouTube e no Twitter. E quem quiser acessar o livro tá, como eu fiz, na Amazon, né? Você consegue comprar online. Consegue comprar, já foi a pré-venda, agora já pode comprar e está disponível.
Muito bem, Christian, obrigado por essa conversa. Espero revê-lo em mais oportunidades. Muito interessante você escrever um livro para... porque o melhor do Brasil está por vir, né? A gente sempre diz isso. Se o melhor Brasil está por vir, a gente tem que formar essa juventude que está vindo por aí, né? É isso aí. Eu estava num evento no Ribeirão Preto, numa escola de negócios lá agora, e uma moça de 20 anos, muito interessante, falou assim: professor, eu já perdi a esperança. Quando você ouve uma menina de 20 anos dizendo que perdeu a esperança, não é possível, não é perder a esperança, não. Não pode nunca perder a esperança. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, o Brasil é um bom país. Quanto mais você vai para o mundo e mais estuda o mundo, você vê as possibilidades que tem aqui. E só tem um jeito de arrumar isso aqui, que é a gente cuidar do que é nosso. Não é pegando um avião de ida que nós vamos resolver. Então, é isso que eu tenho dito. O processo é longo. Talvez você também, nós não venhamos a ver um país como é uma grande Espanha, que eu imaginava que a gente já poderia ser, se não tivesse cometido. Mas ele vai. Tem um amigo meu que diz assim: o Brasil vai dar certo? Ele diz assim: ele vai dar certo, mas ele vai tomar todas as decisões erradas antes. É o que a gente está na fase de tomar todas as decisões erradas. Né? Christian, obrigado pela entrevista. Um abraço. Obrigado, William. Pode falar. Pode falar.